Meus amigos, a situação do Botafogo está cada vez mais difícil no Campeonato Brasileiro da Série A, quase que insustentável. Mas a gente aqui não vai falar se acredita ou não na permanência do Botafogo, porque quem tem que acreditar são os jogadores, eles são pagos para isso, acreditar, ter motivação, jogar, vencer, né? Aqui a gente analisa as chances que o Botafogo tem de ficar e analisa um pouquinho também dos resultados dessa rodada muito negativa para o Botafogo, especialmente a vitória do Sport sobre o Curitiba. Tá? Não vou dizer que é algo que ninguém esperava, são duas equipes muito ruins, né, nessa Série A, tanto o Sport quanto o Curitiba. Até achava que o resultado mais normal seria um empate de 0-0, né, que é a cara de Sport Curitiba. Mas a equipe pernambucana tem um jogador que é diferenciado. Né? O Thiago Neves, autor do gol da vitória do Sport, é um jogador que, por exemplo, no Botafogo não tem. Um jogador de nível técnico que nesse time do Botafogo não existe. Né? Seria o Honda, mas o Honda não está acontecendo no Botafogo, então, por essas e outras, o Sport está lá com 28 pontos, né? Abrindo ali na verdade, o Bahia está abrindo, né? Aqueles que estão fora nesse momento da zona de rebaixamento, acompanhado pelo Sport e pelo Atlético Paranaense também com 28 pontos. Então vou fazer um comentário dessa rodada, o quão ruim foi para o nosso Botafogo e as expectativas para os próximos jogos. Bom, galera, para começar, o pior resultado da rodada foi a derrota do Botafogo. Né? Não foi nem a vitória do Sport. Cada um precisa fazer a sua parte. O Botafogo não vem conseguindo fazer a sua parte, perdeu todos os jogos do retorno. Mas cá para nós, eu já tinha dito isso em alguns vídeos anteriores, em lives com o meu amigo Anderson Mota, com o meu amigo Michael Martins, os nossos convidados, que o Botafogo perderia essas duas partidas contra São Paulo no Internacional. O que me animou foi a maneira como o Botafogo se portou diante do Internacional. Uma equipe que também vem combalida de eliminações, de partidas ruins sob o comando do Abel Braga, apesar de ter vencido o Boca Juniors na quarta-feira, né? Dia em que o Botafogo passou uma vergonha nacional, perdendo para o São Paulo. Mas o Botafogo fez uma boa partida, jogou bem quase que a partida inteira contra o Internacional. A bem da verdade, a lambança do Kevin coloca tudo a perder, tá? É uma lambança coletiva, todo mundo desligado, parece estar jogando uma pelada, sem levar a sério. Tá? Então, isso custou a vitória do Botafogo. Na verdade, o empate estava 1-1. O Botafogo cometeu erros antigos, né? Jogou bem até fazer o gol. Depois recua e espera tomar o gol de empate. E claro que esse gol vai acontecer. Aconteceu em todas as oportunidades em que o Botafogo marcou o primeiro gol e simplesmente abdicou de jogar, recuou. O Botafogo tomou um empate, foi covarde, depois jogando até bem com a lambança do Kevin, perdeu. Então essa derrota para o Internacional, apesar de estar no script de um time que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, pelo rendimento, pelo desempenho dentro de campo, o Botafogo merecia uma sorte melhor, sem contar as questões de arbitragem que sempre prejudicam o Botafogo, uma retaliação que a CBF faz contra o Botafogo por questões políticas, e todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Mas a gente tem uma rodada em que o Vasco pontuou, chegando a 25 pontos. O Vasco é o primeiro clube ali, ainda na zona de rebaixamento, empatou com o Fluminense. A derrota seria melhor para o Botafogo, o Vasco continuar com 24 pontos. Né? O ideal é esses clubes não pontuarem, essas equipes da zona de rebaixamento e próximas à zona de rebaixamento não pontuarem. O Vasco fez um ponto aos 49 minutos, o Goiás pontuou contra o Grêmio, era um resultado que também não se esperava, mas o Goiás vem lutando. É o que a gente espera do Botafogo só. Luta, garra, vontade. O Goiás vem mostrando isso e vem angariando pontos, vitórias, empates, tanto que saiu da lanterna e colocou o Botafogo no seu lugar. E importante também destacar a vitória do Sport sobre o Curitiba. Essa foi a que detonou o Botafogo. Por quê? Porque você eleva o nível ali de saída da zona de rebaixamento. O nível de pontuação era 25. Agora o nível de pontuação é 28. Mesma pontuação de Bahia e Atlético Paranaense. Aqui nós havíamos comentado no canal Gigante Glorioso que 5 equipes, pelo menos tecnicamente falando, brigam para não cair. São as 4 equipes que estão na zona de rebaixamento e o Sport Recife, que vem apresentando o pior futebol daqueles que estão fora da zona de rebaixamento.
Mas aí, em questões matemáticas, entra Bahia e Atlético Paranaense também. Então vou fazer uma análise rápida dos próximos jogos, porque o Botafogo, para não cair, precisa de um milagre. Milagre parecido com o que o Fluminense fez em 2009, né? Mas para começar, o Botafogo precisa vencer os próximos jogos. E assim, 3 seguidos, né? Botafogo tem Curitiba, Botafogo tem Corinthians e, se não me engano, o Atlético Paranaense, né? Se não for isso, deve ser o Vasco e tal. Vocês me desculpem aqui, eu tô sem a tabela, né? Mas eu sei que o Botafogo tem uma partida fora de casa contra o Curitiba e depois 2 em casa, tá? Provavelmente Corinthians e Atlético Paranaense. Mas o Botafogo precisa ganhar do Curitiba urgentemente. Jogando bem, jogando mal, o Botafogo precisa ganhar. É uma rodada em que o Botafogo pode diminuir essa vantagem de 8 pontos para 5, para voltar à vantagem, né, a diferença da rodada passada. Porque o Sport pega o Grêmio. Se o Grêmio não jogar como jogou contra o Goiás, né, o Sport tem tudo para não pontuar. O Sport é uma equipe que não ataca. O Sport joga por uma bola. E o Grêmio é muito superior ao Sport, mas o Grêmio também era muito superior ao Goiás e o jogo foi 0-0. Então, a tendência é que o Sport perca para o Grêmio. Essa é a tendência. Então, o Sport tem uma partida muito mais difícil que o Botafogo, que pega o Curitiba. O Vasco pega o Santos. O Santos não é lá essas coisas, né? Na verdade, é a equipe mais fraca daquelas que estão brigando por alguma coisa. O Santos está ali em 8º lugar, né? Para mim, é a equipe mais fraca daquelas que brigam por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Então, Santos e Vasco em São Januário. O Vasco também não vem pontuando, não vem conseguindo vencer. Então, de repente, quem sabe, uma vitória do Santos ou até um empate, né? O Vasco chegaria a 26. Para o Botafogo tanto faz porque a diferença para sair da zona é 28. Então, se for empate entre Vasco e Santos, também não é um resultado ruim. Mas convenhamos que o Vasco tem uma partida muito mais difícil do que o Botafogo. Outra partida muito importante, matematicamente falando, é Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino já está fora da briga. O Bragantino já está lá em 11º lugar, tem 31 pontos, 11 pontos à frente do Botafogo. O Botafogo não tem nem que pensar em Bragantino. O Atlético Paranaense está com 28. Eu já tinha até colocado o Atlético fora dessa briga, né? Mas está com 28, está a 3 da zona de rebaixamento. Né? Apesar do Vasco ter uma vitória a menos, mesmo o Vasco vencendo, o Santos, o Vasco não sai da zona de rebaixamento, o Vasco igualaria ali o Atlético Paranaense se o Atlético perder e o Vasco vencer. Né? Então, Bragantino e Atlético Paranaense, o ideal aí é que o Bragantino vença, né? Que o Bragantino já está fora aí da briga mesmo, que chegue no bloco da frente e deixe o Atlético Paranaense lá atrás. Flamengo e Bahia é outro jogo matematicamente ali importante. Coloca o Bahia também muito acima do Sport, né? Mas o Bahia tomou a goleada do Palmeiras na última rodada e vai pegar um Flamengo que quer encostar nos líderes. A tendência é que o Bahia perca essa partida para o Flamengo no Maracanã. Né? E a outra é Corinthians e Goiás. O Corinthians está em 9º lugar, também um futebol horrível, mas venceu um clássico. Né? O Corinthians vem com moral, venceu o São Paulo. Acredita-se que o Corinthians vença também o Goiás, apesar de o Goiás estar vendendo muito caro as suas derrotas. Né? A rodada que vem para o Botafogo é a melhor possível. O Botafogo pega o Curitiba, que perdeu para o Sport e demitiu o técnico. Né? Então, provavelmente o Pachequinho, que é aquele eterno tampão lá no Curitiba, assuma para a partida contra o Botafogo. Seria um treinador interino até a chegada de um novo treinador. Mas o Pachequinho provavelmente pode até ser efetivado, porque volta e meia o Pachequinho é efetivado como treinador do Curitiba. Curitiba e Botafogo têm níveis de futebol muito parecidos. Né? Se o Botafogo jogar o que jogou contra o Inter, com a mesma vontade, tocando bola, o Pedro Raul entrando ali entre os zagueiros, existe uma chance de nós vencermos. E a chance é maior ainda porque o Bruno Nazário está suspenso. Então, o Bruno Nazário não joga. Isso é ótimo, galera. Isso é maravilhoso. Então, o Barroca, por mais que não queira, terá que escalar o Lecaros ali. Varley de um lado, Lecaros de outro. E o Pedro Raul fez gol, mantém o Pedro Raul. Tem gente que prefere o Matheus Babi. Galera, para mim o problema nem é esse. O problema é o Bruno Nazário jogando. O Nazário não vai jogar, o Honda continua ali mais próximo da área. O Vitor Luiz também não joga, sinceramente, tanto faz. A questão é que o Foster adora pênaltis, né? Então ele provavelmente vai meter a mão na bola em algum momento do jogo, que seja fora da área. Né? Que seja fora da área, tá?
A questão então é a seguinte, o Botafogo tem a partida mais fácil desses que brigam. Só que o Curitiba lá, o canal do Curitiba, deve estar também pensando a mesma coisa. Galera, a gente tem a partida mais fácil, que é contra o Lanterna, contra o Botafogo, que não ganha de ninguém, né? Então essa partida Curitiba e Botafogo, na minha opinião, define o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2020. Quem perder, caiu. Porque a questão é, se o Curitiba perde pro Botafogo, vai ganhar de quem? E se o Botafogo perde pro Curitiba, acabou. Já perdeu todos os jogos, perdeu mais um, não vai ganhar de ninguém nesse campeonato, galera. Vamos ser realistas. Então essa partida é importante. Botafogo vencendo chega a 23, passa Goiás e passa Curitiba. Se o Goiás não vencer o Corinthians, eu acho difícil, né? Não vencer. Aliás, eu acho difícil vencer, né? Um jogo lá na Arena do Corinthians, né? Mesmo que seja um empate, o Botafogo passa o Goiás e passa o Curitiba vencendo, né? E aí vai torcer por tropeços de Bahia, de Sport, de Atlético Paranaense. São tropeços também prováveis, tendo em vista os seus adversários, né? O Sport pega o Grêmio, o Atlético Paranaense pega um Bragantino que tá bem, tá embalado, e o Bahia pega o Flamengo no Maracanã. Então são prováveis derrotas, tá? E Vasco e Santos é o jogo talvez mais equilibrado aí, o jogo em São Januário. O Santos não vem jogando essa bola toda e o Vasco não vem jogando absolutamente nada, né? Então, galera, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu acredito que o Botafogo vai escapar? Não vou emitir opinião não, porque quem tem que acreditar é Barroca, quem tem que acreditar são os jogadores. Hoje eu tô aqui para falar de números e vou me ater a isso, tá certo, galera? Um grande abraço para todo mundo. Gostou dessa análise? Inscreva-se aí no canal, divulgue o nosso canal Gigante Glorioso, faça parte da nossa família para que a gente chegue ainda esse ano, quem sabe, a 20 mil inscritos, fazendo com que o conteúdo de qualidade do Botafogo atinja a mais torcedores no Brasil e no mundo. Grande abraço, saudações alvinegras.